Olá, meu nome é Julie, eu sou pedagoga do CID e hoje nós vamos dar continuidade à série de vídeos que nós estamos oferecendo acerca do método fônico de alfabetização. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a consciência fonológica e alguns aspectos do desenvolvimento dessa consciência. Hoje, nesse vídeo, nós vamos nos aprofundar um pouco mais dentro de um desses aspectos que aprendemos anteriormente, a consciência fonêmica. Então, pegue uma caneta e um papel. Fique conosco até o final desse vídeo, que hoje eu vou lhe ensinar como ensinar os sons das letras para as crianças. Primeiro vamos nos lembrar o que é a consciência fonêmica. A consciência fonêmica é a capacidade, a habilidade de perceber, ouvir, reconhecer e manipular a menor unidade sonora da nossa língua, no caso, o fonema. Então, quando uma criança alcança a consciência fonêmica, significa que ela sabe reconhecer que aquela letra, por exemplo, a letra B, ela tem um formato escrito e ela também tem o seu som. B, 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 em baleia. Isso é a consciência fonêmica, é reconhecer o som e o nome da letra. A língua portuguesa tem 12 fonemas vocálicos e 19 fonemas consonantais. E para reproduzir cada um desses 31 fonemas, nós usamos partes específicas do nosso aparelho fonoarticulatório. Por exemplo, a letra R, ela pode ser reproduzida de várias formas. Nós temos R em arara, nós também temos R em porta, nós também temos R em rato. Então, observe que essa mesma letra tem sons diferentes nas palavras. Arara, porta, rato. E nós precisamos ensinar essa diferença de sons para as crianças. Agora, atenção! A grande chave dessa aprendizagem para a criança, que ela aprenda esses sons de maneira leve, que ela consiga identificar, reconhecer e reproduzir esses sons, não é que a gente ensine a partir da ordem alfabética, mas justamente entendendo esse exercício do aparelho fonoarticulatório, ensinar para a criança as letras que são mais fáceis para que ela reconheça e reproduza para as mais difíceis. Ensinando assim, nós facilitamos essa compreensão. No vídeo de hoje, nós vamos começar com os 12 sons vocálicos. Eu vou ensinar para você, de maneira prática e direta, como você vai ensinar esses sons para a sua criança. Os sons vocálicos, eles podem ser classificados a partir da zona de articulação e papel das cavidades, se é bucal ou nasal. Também classificados a partir da intensidade e timbre. Mas calma, nós não precisamos ensinar todos esses detalhes para a criança. Nós vamos ensinar para elas as vogais que são abertas e fechadas. Vamos ver um exemplo? Vamos começar com as vogais A, E, O e as suas variações. Nós temos A em abelha, abelha. Nós temos E em elefante, elefante. E em espelho, E. Nós temos O em óculos e O em ovo, O. Essas são as 3 primeiras vogais que nós vamos ensinar para a criança. E claro que nós vamos mostrar essas variações naturalmente. Nós podemos até incluir
os sinais gráficos do acento circunflexo nesse momento, mas não necessariamente a gente precisa focar tanto nessa diferença, porque lembra que a criança já adquiriu antes da consciência fonêmica a consciência fonológica, que é o entendimento da sua linguagem? Então ela sabe que elefante começa de uma forma e espelho começa com outra, porque ela já conhece esse vocabulário, ela já conhece essas palavras. Então, quando a gente oferecer para a criança essas vogais, a gente oferece as variações naturalmente. E para encerrar, nós temos I em igreja e U em urso. Para os sons nasais, nós podemos ensinar as crianças, no primeiro momento, apenas aquelas letras que possuem til. Por exemplo, an em oração. Nós podemos explicar o significado daquele símbolo, daquele acento em cima daquela letra. Posteriormente, quando a criança aprender os fonemas do N e do M, nós podemos acrescentar as outras vogais nasais. Por exemplo, anta, também. Ela vai observar que quando aquela vogal estiver próximo a essa consoante, vai ter esse som nasalado. Mas isso pode ser apresentado posteriormente. Então, recapitulando, nós vamos ensinar A, E, O, I, U. Claro que de forma natural e oferecendo sempre a relação concreta com as palavras que a criança já conhece. Eu vou dar um exemplo de um jogo de linguagem que você pode fazer para que a criança reconheça bem esses sons, esses fonemas da nossa linguagem. Nós vamos trabalhar com a aliteração, que é aquele som que fica no início da palavra. Você pode convidar a criança a tentar se lembrar de alguma palavra que tem aquele som específico. Agora você precisa articular bem o fonema na frente da criança para que ela possa identificar e tentar reproduzir. Por exemplo, filho, qual é a palavra que começa com O? E aí ele vai ter esse tempo para se lembrar que palavra é. Ovo, por exemplo. Filho, qual é a palavra que começa com U? E aí você deixa ele um tempo para tentar se lembrar de uva, por exemplo. Esse é um jogo simples que você pode fazer a caminho de casa, no trânsito ou em um momento de descontração com a família. Agora não esqueça, faz parte da consciência fonêmica também o reconhecimento do grafema daquela letra. Ou seja, a criança precisa reconhecer o som e como aquela letra é escrita. Você pode usar o alfabeto móvel para que a criança reconheça as letras e pode também convidar a criança a tentar, da sua forma, reproduzir essa escrita também. Então, você pode escrever a letra e convidar a criança a escrever ao lado. Lembre-se, é importante não pegar na mão da criança nesse momento. Ela precisa identificar como a letra é escrita e tentar, dentro da sua destreza, realizar a escrita sozinha. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento. Quando nós seguramos a mão da criança, nós não estamos permitindo que ela faça esse movimento sozinha. Então, o segredo é você fazer em um lado e a criança tentar reproduzir no outro. Ou você fazer em uma folha e ela tentar reproduzir em outra folha. Um recurso que você pode utilizar para aprimorar essa destreza manual da criança, se ela estiver tendo dificuldade com a escrita dessas letras, é usar, por exemplo, a caixa de escrita sensorial. Aqui nós temos areia de aquário, aquela areia que usamos em jardim ou em decoração.
mas você pode usar farinha, açúcar, sal. Você coloca uma fina camada embaixo de um recipiente plano e convida a criança a tentar reproduzir aquela letra. Então você pode fazer no papel e convidar a criança a tentar reproduzir na caixa, ou você pode fazer na própria caixa e convidar a criança a tentar fazer depois. Importante que tenha uma quantidade ideal para que a criança possa ver nitidamente esse risco sendo realizado. Então, o ideal é que coloque uma camada bem fina de areia, certo? Então, para que a criança desenvolva bem a consciência fonêmica, ela precisa ter essa relação, tanto o reconhecimento dos fonemas, dos sons das letras, como também dos grafemas, da forma como essa letra é escrita. E aí, quando a criança adquire esse entendimento desses dois aspectos, nós estamos caminhando para um bom desenvolvimento de uma consciência fonêmica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido como desenvolver bem a consciência fonêmica na sua criança e espero que você continue nos assistindo aqui no nosso canal e acompanhando os demais vídeos dessa série. Não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, @SomosCili. Tchau, tchau, até mais!